convidá-los, por favor, Glória a Deus. a Vamos adorar abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 a seguir, vai começar dizendo assim: Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissere: Hoje, 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Tome teu assento. Deus te abençoe. Quero aqui, mais uma vez, externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade que Ele me concede de fazer uso desta tribuna, de estar aqui como ministra do Evangelho sobre a sua vida. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Alailson, juntamente com a sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Liebert, que está conduzindo este culto hoje. Quero louvar a Deus pela sua vida e dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração. Às vezes a gente se assusta ao ler este texto, porque sabemos que este texto está antes do procedimento da morte do Senhor Jesus. Mas eu quero ficar nesta noite apenas aqui neste texto, nestes versículos a qual fiz menção, para que você compreenda o que o Senhor Jesus, Ele tem para o seu coração nesta noite. A gente percebe que Pedro, ele seria, talvez em nossas perspectivas, aquele homem que tinha tudo para nunca fracassar no seu ministério, nunca fracassar na sua vida. Porque Pedro era um homem que andou com Jesus, que estava sempre ouvindo os ensinamentos de Jesus. Pedro era um homem que acompanhou de muito perto o ministério do Senhor Jesus. Conviveu dia após dia com o Mestre. Pedro viu como Jesus fazia. Pedro observava como Jesus se comportava. Ele visualizava como Jesus encarava os desafios. Ele via como Jesus resolvia os problemas. E talvez a gente olhe para todos esses ângulos e diz: mas Pedro, um homem que não tinha, parece que, perspectiva de fracassar na sua jornada. Porém, infelizmente, isso
aconteceu. E nesta noite eu quero ministrar sobre exatamente os fracassos. Fracassos esses que todos nós estamos sujeitos a enfrentar no nosso dia a dia. Seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida familiar, todos nós estamos sujeitos a enfrentar as mesmas adversidades e às vezes até a cair no mesmo lugar a qual Pedro caiu. Quando a gente se depara com o versículo 54, a gente vai perceber que Pedro seguia Jesus de longe. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer então que Pedro não estava tendo uma visão correta. Ele estava apenas visualizando de longe. Estava sendo, quem sabe, apenas um admirador e não um seguidor comprometido com Cristo. Talvez nessa noite você chegou aqui exatamente desta forma, seguindo apenas Jesus de longe. Apenas vendo o que Jesus faz, apenas vendo aonde Jesus chega, apenas vendo aonde Jesus passa, apenas vendo o que o Senhor Jesus está fazendo, mas não está sendo um seguidor comprometido com o Evangelho. Está apenas seguindo, admirando de longe, mas nesta noite eu quero te convidar a ser um seguidor comprometido com o Evangelho, a ser um seguidor comprometido com Cristo, a não apenas olhar de longe, porque Jesus te convida nesta noite para mais perto. A gente pode analisar a história e podemos perceber que Jesus sempre chamou Pedro para ficar perto. Quando Jesus entra no quarto da filha de Jairo, quem que Jesus chama? Pedro. Isso quer dizer então que ele estava perto de Jesus. Quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, quem é que ele chama? Pedro. Está junto, está perto. Quando Jesus está no Getsemane, ele convida 3 dos seus discípulos. Quem é que estava com ele? Pedro. Estava ali. Porque Pedro desenvolve uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus. Pedro é amigo de Jesus. Mas a gente percebe que neste contexto aqui narrado, ele estava seguindo de longe Jesus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: não há mais tempo para seguir Jesus de longe. Não temos mais essas chances de seguir Jesus de longe. É necessário corrermos para estarmos junto com o Senhor Jesus. Talvez você pode dizer para mim: mas Pedro estava seguindo Jesus de longe porque ele não queria correr risco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho do Senhor Jesus é um evangelho de cruz, é um evangelho de risco, é um evangelho de sacrifício. O Senhor Jesus mesmo disse para mim e para você: no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mesmo que você esteja seguindo Jesus de longe, eu quero te convidar nesta noite a fazer diferente e a passar a seguir Jesus de perto. A gente percebe no primeiro tópico desta mensagem, que eu quero trazer aqui para vocês, é que Pedro, o primeiro erro que ele comete é porque ele se deixa dominar pela autossuficiência. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 33, ele vai argumentar com Jesus dizendo: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro estava se sentindo completamente autossuficiente. E infelizmente, ultimamente, a cultura moderna, ela tem pregado excessivamente sobre esse processo de independência, sobre esse processo de autossuficiência.
sobre esse procedimento de eu sou, eu posso, eu consigo, eu faço. E deixa eu te dizer uma coisa: a gente não é nada, a gente não faz nada, a gente não pode nada. O único que pode na nossa vida é a presença inefável do Espírito Santo de Deus, dia após dia na nossa caminhada. Quantos de nós estamos vivendo exatamente essa autossuficiência? Eu não preciso mais de Jesus, eu não preciso mais dele na minha vida, eu não preciso dele mais conduzindo o percurso da minha caminhada. Mas deixa eu te dizer, isso infelizmente vai te conduzir ao fracasso, porque nós não somos nada sem a presença inefável de Deus sobre as nossas vidas. Erra o homem ao pensar que pode alguma coisa sem a presença de Deus. A gente pode observar exemplos ao decorrer da Bíblia Sagrada, como por exemplo Saul, como por exemplo Sansão, homens que acreditaram na sua autossuficiência. E todos nós aqui somos conhecedores do trágico fim da história de cada um deles, porque acreditou na força do seu braço. E isso remete que muitos não estão mais dependendo do Senhor Jesus, estão querendo ser pessoas independentes. Ontem foi ministrado aqui pelo pastor Suédio, o nosso culto de jovens, falando exatamente sobre um pouquinho sobre esse contexto excessivo da juventude, de achar que está tudo bem, que pode aproveitar tudo, porque esse é o tempo. Mas eu quero neste instante te chamar a atenção para dizer para você: este é o tempo de buscar a presença de Deus. Este é o tempo de estar ligado na rocha que é Cristo. Esse é o tempo de viver uma vida em comunhão com Cristo. Esse é o tempo de estarmos em Cristo Jesus. Não há tempo para querer aproveitar a vida de forma escandalosa ou de modo a qual você pensa que é o certo. Não é tempo mais de você achar que é você que manda no seu próprio nariz, mas é tempo de viver uma vida na dependência de Deus. É tempo de viver uma vida interligado em Cristo. É tempo de viver uma vida com uma amizade com Cristo. Sabe por quê? Porque daqui pouco tempo a trombeta vai soar e apenas aqueles que estiver ligado em Cristo serão arrebatados com Cristo. Apenas aqueles que tiverem amizade com Deus, comunhão com Deus, dependência dele, alcançará o céu. Você tem dependido de quê? Aonde tem estado a sua autossuficiência? Precisa estar em Cristo. Hoje na escola bíblica dominical nós aprendemos que Cristo é suficiente na nossa trajetória. Ele é suficiente para mim e para você. Mesmo em meio às adversidades, Ele é Deus. Mesmo em meio às aflições, Ele é Deus. Mesmo em meio à perseguição, Ele é Deus. E Ele está sempre conduzindo, protegendo, trazendo refrigério, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo fortalecimento. Por quê? Porque Ele é Deus. A gente precisa aprender com Pedro a não cometer o mesmo erro que ele cometeu. Mas se cometer, se arrepender e voltar para casa paterna, para a casa de Deus. Mais uma coisa que acontece. Quando a gente chega no tópico 2 desta palavra, a gente vai perceber que Pedro, ele acabou em um certo momento da sua jornada mesmo. Ele acabou menosprezando a oração no momento da crise. A gente pode ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40, que quando o Senhor Jesus volta para os seus discípulos, acha eles dormindo.
Os discípulos estão dormindo. Aí o Senhor Jesus vai perguntar para Pedro, dizendo e fazendo a seguinte pergunta: então, nenhuma hora vocês podem vigiar comigo? Jesus estava no Getsêmani, uma das horas mais agoniantes da vida de Jesus. Uma das horas a qual a sua alma estava dilacerada e aonde Pedro estava? Dormindo. Ele não deu importância à oração no momento da crise. Ele não estava na oração. Parece até ser um assunto tão batido falar sobre oração. Parece que a gente está todo dia batendo na mesma tecla e talvez para você pode até ser um contexto enjoativo. Mas sabe por que a gente fica aqui todo dia falando da importância da oração? No culto de quinta, ministra sobre oração. No culto de sábado, fala sobre oração. No culto de domingo, fala sobre a oração. E talvez você fale, eu já sei, mas não adianta saber se não praticar. Não adianta apenas ter essa informação se não a colocar em prática. Eu quero te convidar nesta noite a sair daqui hoje sabendo que é necessário orar. Está em meio à crise, ore. Está em meio à bonança, ore. Está em meio à adversidade, ore. Valorize a oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração faz ligação entre o homem e Deus. A oração te aproxima de Deus. A oração faz com que a vitória chegue na porta da tua casa. A oração faz com que a providência, com que a cura, com que o milagre alcance o teu lar. A oração é o segredo, mas os crentes não querem. Eu sei que às vezes é difícil ouvir. E hoje foi até me perguntado a seguinte coisa: Abiqueila, você vai bater hoje? Eu disse não. Não. E não é eu que faço isso. É o Espírito Santo quem nos conduz. E não estou aqui apenas para ministrar o que você quer ouvir, mas estou aqui para ser direcionada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está insistindo em dizer para você sobre o valor da oração, é porque o Espírito Santo deseja ter intimidade contigo. O Pai, Ele sente saudade de ouvir a tua voz na madrugada. O Espírito Santo de Deus, Ele sente saudade de ouvir o teu choro na madrugada. Ele sente saudade de ouvir o teu soluçar. Abiqueila, mas eu dobro o joelho para orar e não sai nada. Não tem problema. O Espírito Santo está lá na destra do Pai intercedendo, dizendo: Pai, ele não tem nem palavra, mas eu aqui te suplico, envia anjo, traz bênção para a vida dele. Não está formando nenhuma palavra, mas Pai, eu estou aqui à tua direita dizendo: muda a história dele. Não tem palavras, então geme. Não tem palavras, mas suplique. Não tem palavras, mas chore. Chore, porque o Espírito Santo vai traduzir essa lágrima, esse gemido diante do Pai em formato de adoração. E de repente o Pai traz vitória para a tua vida. Sabe por que a gente fala tanto sobre a oração? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8 vai dizer assim: seca-se as folhas, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu
velo sobre a minha palavra para cumprir. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35 vai dizer: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31 vai confirmar a mesma coisa, dizendo: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aí o Evangelho de Lucas vai escrever, confirmando uma vez mais, no capítulo 21, no versículo 33, ele vai dizer: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aí Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: pois a minha palavra é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25 vai dizer: esta é a palavra fiel, esta é a palavra que eu vos tenho evangelizado. Sabe por que eu estou falando sobre oração? Porque é tempo de colocar a boca no pó, é tempo de botar joelho no chão e dizer: Deus, traz socorro para o Brasil, traz socorro para a nossa nação, traz socorro para o mundo. É tempo de orar. Alandeio indaraba candaraba shuriadeio indaraba candará. Jesus sempre deu a Pedro o exemplo da oração. A gente pode observar que são 89 capítulos dos 4 evangelhos que descreve a vida de Jesus. Mas são exatamente 28 destes capítulos que Jesus mostra a importância da oração. A gente precisa aprender a orar. A Micaela, como é que eu aprendo a orar? Orando. Como é que eu aprendo a pregar? Pregando. É a prática. É isso mesmo. Parece até irônico, mas não é. Esse é o segredo. Sabe como eu aprendi a orar? Repetindo a oração da minha mãe. Minha mãe botava nós para orar, minha mãe e meu pai. Meu pai orava às vezes mais baixo, mas minha mãe orava alto. Todo mundo sabia a oração dela. Eu e meu irmão aprendeu a orar ouvindo a oração da minha mãe. E a gente começou orando a oração dela. Primeiro agradecendo, depois adorando a Deus, depois apresentando a família, um por um, falando nome por nome, orando pelo pastor, pela liderança, orando pelo Brasil, orando pelo campo missionário. A gente repetia a mesma palavra da oração da minha mãe. Aí um dia meu pai chegou para nós e disse para mim e para o meu irmão, por isso eu estou dizendo nós, a gente tem só temos 2 anos de diferença, eu e meu irmão, então a gente cresceu junto. Na verdade ele cresceu, eu fiquei. E aí, um dia meu pai chegou para nós e disse: olha, tá bonito vocês orar assim, repetindo a oração da sua mãe. Mas, quando ela falar visita minha mãe, você fala visita minha avó. Porque o negócio está muito igual ao da sua mãe. Então vamos fazer aqui umas modificações, vai orando e de repente o Espírito Santo vai encher vocês. E isso aconteceu. Quando eu estava com os meus 9 anos, quando perguntava o que você quer, eu dizia: eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo em uma manhã de uma escola bíblica dominical. Mas sabe por quê? Porque primeiro eu comecei o processo da oração desde a minha infância.
Hoje a gente está ensinando as nossas crianças a mexer em tablet, a mexer em computador, a falar isso, a repetir isso, mas a gente não está mais ensinando as nossas crianças a ler a Bíblia, não estamos mais ensinando o processo da oração. Deixa eu te dizer uma coisa, a oração é terapia, oração é você falando com Deus aquilo que você está sentindo, oração é você expressando para Deus aquilo que você está passando. Ah, mas eu tenho que utilizar palavras, termos diferentes. Não, oração é pessoal. A oração é sua, é você e Deus. É você e Deus. E de repente a glória de Deus vai encher o quarto. De repente a glória de Deus vai encher o carro. De repente a glória de Deus vai encher o ambiente. Vai estar dirigindo chorando, cheio da glória de Deus. Vai estar fazendo comida adorando, cheio da glória de Deus, porque a oração precisa ser evidenciada na tua vida. Oração. Deixa eu caminhar um pouco mais. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, quando a gente vai descendo nos versículos, a gente vai compreender mais um ponto desta mensagem. Pedro se deixou ser traído pela emoção. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Quando ele está no Getsemane, ele fica impulsionado pela emoção. Ele pega a espada, corta a orelha de Malco. Jesus fala para ele: guarda essa espada, amado. Você não acabou de participar da ceia? Não é assim, não é no processo impulsivo. Não é na flor da emoção, não. Mas a gente percebe que pela emoção, ele nega Jesus diante de uma criada. A criada está falando a verdade e Pedro está mentindo. Pedro tinha o jeito de Jesus. Pedro com certeza tinha o cheiro de Jesus. Pedro com certeza falava como Jesus, porque andava sempre com Jesus. A criada vai dizer para ele: você é um deles. Ele fala: não, está enganada. Aí de repente chega mais um homem e ele nega, fala: não. Vem um segundo e ele fala também: não. Um autor desconhecido vai dizer a seguinte coisa: não faça as promessas quando estiver feliz demais. Não discuta quando estiver com muita raiva. E não tome decisões quando estiver muito triste. Porque às vezes a emoção faz com que você vá contra a razão. E a gente pode observar carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 12, no versículo 1, ele vai enfatizar sobre a importância do culto ser racional. Ele está dizendo: olha, não é tempo de viver na emoção, mas é tempo de oferecer um culto ao Senhor racional, um culto individual. O culto quem faz é você. Eu costumo dizer que a pregação pode, quem sabe, ser melhor. Os louvores podem ser ministrados da melhor forma possível, mas se você não estiver disposto a oferecer um culto de adoração a Deus, o pastor não pode fazer nada, o ministro não vai poder fazer nada. Por quê? Porque o culto precisa ser racional, o culto é individual, é você e Deus, Deus e você e ninguém mais. Então, se você adentrou hoje aqui esperando alguma coisa de mim, sinto muito em te dizer que tu não vai receber nada. Mas se você a partir de agora começar a adorar a Deus na beleza da tua santidade, daqui a pouco a glória dele vai envolver a tua vida. A glória
glória dele vai encher o teu ser. Essa tristeza que você trouxe hoje vai desaparecer. Essa insegurança que veio contigo vai sair daqui hoje, porque a presença de Cristo é suficiente na tua caminhada cristã. Não se deixe ser paralisado pela emoção. Mas uma coisa que acontece com Pedro. Pedro se envolve com as pessoas erradas. Quando você lê aqui, você vai perceber que ele se assenta junto aos outros. A fogueira está acesa. Ele se assenta exatamente ali. Pedro se envolve com umas pessoas erradas. Quando eles acendem o fogo no meio do pátio e juntos estão assentados, Pedro vem e se assenta no meio deles. Aquilo que Pedro prometeu em pé, dizendo para Jesus que não o negaria, ele não vai sustentar aquelas palavras em pé, porque ele precisa se assentar. A gente pode observar que Pedro, ele estava aquecido por fora, mas ele estava frio por dentro. No livro de Salmos, no capítulo 1, a partir do 1º versículo vai começar dizendo: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantado junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Sabe como é que você vai prosperar? Quando parar de assentar na roda dos fofoqueiros. Sabe quando é que você vai prosperar? Quando parar de falar mal da vida do pastor, falar mal da vida de liderança, falar mal disso, de fulano, ciclano, bertano. Deixa eu te dizer algo a mais: se não pode ajudar, não atrapalha. Se não pode ser bênção sobre a vida do outro, para de ser maldição. Se não pode ser uma bênção, então para de dar trabalho. O Espírito Santo de Deus está dizendo para crente hoje aqui: para de assentar na roda de escarnecedores, para de sentar junto com ímpios. O Espírito Santo de Deus insiste em te dizer hoje: é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar à essência de adorador. Tá difícil, tá adorando, o irmão tá passando pela prova e você tá lá de joelho com ele, ajudando ele passar pela prova. É chorar com os que choram, é se alegrar com aqueles que se alegram, é atravessar a tribulação com eles, é atravessar o deserto com eles. O Espírito Santo de Deus está dizendo hoje para você: é hora de voltar à essência da adoração, é hora de se achegar até Ele. Arandeio indará bacandará baxúria dará bacandará. Sabe por que não está prosperando, não está crescendo? É porque a língua está maior. É tempo de voltarmos à essência da adoração. É tempo de abrir mão do disse, me disse, aquilo ou aquilo outro. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Isso não vai te levar para o céu. Sabe o que te leva para o céu? Ter uma vida em santidade com Cristo Jesus. Dia após dia melhorando. Dia após dia estando ligado em Cristo. Isso vai te levar a outro lugar. Estamos nos assentando na roda dos escarnecedores.
estamos simplesmente falando sobre isso ou aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o galo canta. Sabe por que o galo canta? Ele canta para nos fazer lembrar daquela promessa que você fez e não cumpriu. Sabe por que o galo canta? O galo canta para fazer você se lembrar da onde é que você estava. Sabe aquele dia que você vem na igreja e parece que um hino, uma ministração, ou o fato de você ver um irmão que em outro momento congregavam junto, já te faz desejo de voltar ao primeiro amor. O Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, que existem pessoas aqui que hoje vão ouvir o galo cantar, porque o Espírito Santo está dizendo, eu quero você de volta na casa do Pai. Talvez você cantava, não canta mais, pregava, não prega mais, orava, não ora mais, se afastou da casa de Deus, se desviou, vive uma vida de engano, vive uma vida errada no mundo. O Espírito Santo está dizendo, hoje eu faço o galo cantar na tua caminhada, porque é tempo de você se lembrar da onde é que eu te coloquei. É tempo de você se lembrar do chamado que eu fiz sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo, estou fazendo o galo cantar, para que você entenda que não pode mais fugir do centro da minha vontade. Eu faço hoje o galo cantar, para que você entenda que é tempo de arrepender, tempo de reconciliar, tempo de voltar na essência do primeiro amor, tempo de orar, tempo de buscar, tempo de fazer a diferença. Hoje o galo canta. O galo canta para trazer à memória de Pedro a promessa que ele tinha feito, de que não ia trair, mas traiu, que não ia fazer, mas fez. Talvez você hoje chegou aqui quebrantado e o Espírito Santo está dizendo, eu vou completar a obra hoje na tua vida. O galo vai cantar hoje, porque eu tenho pressa em te fazer voltar para o centro da minha vontade. Não tem mais tempo a perder, é tempo de voltar para a casa de Deus, é tempo de produzir fruto aqui, é tempo de parar de morgar, é tempo de voltar a produzir, a voltar a fazer para o reino de Deus. Aleluia. O galo canta para nos fazer lembrar de onde saímos. A gente precisa viver um processo de restauração urgente nos nossos dias. Restaurações essas que às vezes é muito particular. Mas a gente precisa voltar para a essência da adoração. Percebe uma coisa, quando o galo canta, Pedro se lembra, e de repente Jesus, que tinha sido introduzido ali na casa do sumo sacerdote, Jesus sai. Jesus olha para Pedro, Jesus não fala nada, mas não precisa falar. Jesus não vai argumentar nada, porque não precisa argumentar. Mas quando Jesus olha para Pedro, Jesus restaura Pedro. Quando Jesus olha os olhos diretamente para Pedro, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 61. Não foi um olhar qualquer. O Senhor conseguiu falar apenas com um olhar. O Senhor não faz um olhar de condenação, mas Jesus olha para Pedro com compreensão e compaixão. Quando Jesus está olhando para Pedro,
A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro chora amargamente, porque ele reconhece o seu erro. Ele reconhece o seu fracasso. E eu quero dizer para você nesta noite que os olhos do Senhor estão sempre postos em você. Os olhos de Deus estão sempre fixados em você. Talvez você pode dizer: o pastor não está vendo, a minha líder não está vendo, a minha mãe não está vendo. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: eu estou vendo, eu vejo que ninguém vê. Salmo 34, versículo 15 vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos sempre atentos ao seu clamor. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos conduza na direção da vontade sobrenatural de Deus. A gente precisa voltar a ver que o Pai está olhando para mim e para você. A gente precisa entender que o Senhor Jesus está observando. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece aonde a planta do teu pé é colocada. Ele te conhece melhor do que você mesmo. O Senhor Jesus te conhece por dentro e por fora. E Ele está dizendo: eu estou hoje olhando para você do mesmo jeito que eu olhei para Pedro. Eu estou olhando hoje para você. Não é um olhar de julgamento, não é um olhar de acusação, não é um olhar de apenas apontar o dedo, mas é um olhar de compaixão, é um olhar de compreensão, é um olhar de dizer: eu sei que você saiu, eu sei que você foi embora da casa paterna, mas eu estou aqui querendo te ver quebrantado, porque eu quero que você volte para onde eu te coloquei. Cristo está olhando para você. Ele está olhando para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como o Senhor Jesus continua restaurando Pedro? Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ver que Jesus monta uma fogueira para assar peixe. E sabe o que é que Jesus pergunta para ele? Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ama? Ele responde: sim. Jesus pergunta a terceira vez para Pedro: tu me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor Jesus diz para ele: então vai, apacenta as minhas ovelhas. Não entendeu? Vou te explicar. Vamos lá. Aonde Pedro estava quando ele nega Jesus? De redor de uma fogueira. Assentado ao redor de uma fogueira. O que Jesus faz para completar o resgate de Pedro? Faz uma fogueira. Sabe o que Deus, neste cenário, quer dizer para você? Que o mesmo cenário que o diabo montou para visualizar a sua derrota, é o mesmo cenário que Jesus montou para trazer vitória para a tua vida. O mesmo cenário ao redor da fogueira, aonde Pedro estava, negou Jesus quantas vezes? 3. Quantas vezes Jesus pergunta para ele se ele amava? 3. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer para você: o diabo não vai ter poder sobre a tua trajetória, porque o cenário que foi construído para a tua morte, o cenário que foi construído
construído para você perecer, hoje eu me levanto do trono, eu faço um novo cenário, eu faço uma nova fogueira. Eu não faço apenas mais uma fogueira, eu trago peixe também. E é o seguinte: Arabacandarabachuriadeio e Darabacandarabachuriandá. É o cenário que eu monto para mudar a tua história. É o cenário que eu monto para te dar vitória. É o cenário que eu monto para mudar. Arabacandarabachúria. Pedro, eu não permito que o diabo se iranda na tua vida. Pedro, você andou comigo, tu é meu. Pedro, eu não vou deixar que o diabo te leve para a sepultura, tu é meu. Deus está dizendo hoje para Maria, Deus está dizendo hoje para o João, Deus está dizendo hoje para o fulano, para o cicrano. Ele está dizendo: eu não vou deixar o diabo te levar para onde quer. Eu vou montar cenário para mudar a história. Eu vou mudar cenário para trazer vitória, milagre. Coloca de pé. O mesmo ambiente que Pedro negou foi o mesmo ambiente que ele caiu. O mesmo ambiente que foi utilizado para Pedro retroceder. O mesmo ambiente que foi utilizado para ele ser envergonhado. Foi o mesmo ambiente que Jesus utilizou para levantar Pedro, para dizer para ele: apacenta minhas ovelhas, para dizer para ele: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, para dizer para ele: eu não desisto de você, eu me importo com você. Você pode até querer desistir, mas eu não desisto de tu. Você pode até querer dizer que não vai mais cantar, não vai mais pregar, não vai mais orar, mas eu estou dizendo: vai apacentar minhas ovelhas, vai fazer o que eu mandei fazer, porque eu não abro mão de você. Hoje o Espírito Santo faz o galo cantar na tua vida. É tempo de voltar. Eu quero perguntar aqui: aonde tem uma pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador? Corra aqui. Eu vou orar por você nesses últimos minutos que eu tenho. Vem cá. Eu vou orar por você. O galo está cantando hoje na tua vida. O galo está cantando hoje. É hora de voltar à essência da adoração. É hora de voltar para onde Deus te chamou. Aonde tem uma pessoa, vem cá. Aonde tem uma pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador, que entendeu esta palavra, que sabe que é hora de voltar para a essência da adoração, que sabe que é tempo de voltar a fazer aquilo que fazia. Talvez você vai dizer: mas a igreja é grande, não tem espaço para mim. É aqui que tem espaço para você, porque tem muita gente que você pode cuidar. É aqui que Deus quer utilizar você. Talvez você pode dizer: mas ninguém me vê. Deus está dizendo: eu vejo você. Os meus olhos estão sobre ti. E eu gostaria de convidar aqui a equipe de louvor. Se não tem uma pessoa, não tem problema. Se você tiver com vergonha, depois chama um dos obreiros, eles vão orar por você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não saia deste lugar sem ouvir uma vez mais que o Espírito Santo de Deus precisa de você. Ele precisa de você. Ele conta com você. O diabo não vai paralisar a tua história, porque é Deus que está escrevendo ela. O inimigo não vai ter poder sobre a tua trajetória, porque é Deus que tem o controle, que
autoridade para transformar, vivificar e trazer vida nova. Arabacanda, podem cantar. O Espírito Santo continua falando ao seu coração.